Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vida dos Santos. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, porque hoje vamos falar de um homem que é teólogo, que é doutor da igreja, que é o reformador dos franciscanos. Em uma de suas homilias ele disse: se queres desenraizar da tua alma todos os vícios e plantar em seu lugar as virtudes, sê homem de oração, ou seja, seja um homem de oração. Em outra famosa homilia, ele disse mais ou menos assim: o homem ganha em um dia pela oração mais do que vale o mundo. Isso quer dizer que se você rezar, você ganha muito mais do que o mundo todo tem. Este homem era João de Fidanza. Ele nasceu em 1218 em Pagonergio, região de Viterbo, lá na Itália. Seu pai era um médico famoso e bem conceituado na região. Contudo, quando o pequeno João de Fidanza teve uma enfermidade grave, o pai não conseguiu curá-lo. A cura aconteceu quando o pai, a mãe e familiares a pediram pela intercessão de São Francisco. Aí esta cura foi como um sinal profético, pois o pequeno João, no futuro, viria a ser o grande reformador dos franciscanos. Aos 20 anos, João de Fidanza entrou no convento dos franciscanos. Apenas 2 anos depois, ele vestia o hábito, adotando o nome de Boaventura. Como seus dotes de inteligência e cultura logo afloraram dentro da ordem, ele foi designado para estudar filosofia e teologia na famosa Universidade de Paris. Mais tarde, em 1253, na mesma universidade, foi nomeado professor catedrático nas 2 matérias. Sua sabedoria na condução de assuntos difíceis também se destacou aí. São Boaventura tornou-se amigo e companheiro de nada mais nada menos do que São Tomás de Aquino, outro grande nome da intelectualidade católica e também doutor da igreja. Esta amizade foi frutuosa para os 2 santos e para a igreja, pois dela nasceram grandes obras literárias e espirituais que definiram os rumos da igreja pelos séculos que se seguiram. São Boaventura viu que a ordem dos franciscanos era como que uma miniatura da igreja, porque as duas se originaram a partir de homens humildes e simples. Somente mais tarde é que os nobres e intelectuais se juntaram a elas. Por isso, o nosso querido Boaventura defendeu fortemente os franciscanos. Dizia ele que a origem tinha que ser preservada. São Boaventura ficou famoso como orador e teólogo quando começou a defender as ordens mendicantes. Mais tarde, em 1257, o Papa Alexandre IV nomeou superior geral dos franciscanos. As ordens mendicantes eram as ordens que tentavam manter a sua raiz ainda, tentavam manter o seu método principal, o seu método de como ele nasceu, o seu método original. O exercício desta função foi tão inspirado, da função que ele exerceu como superior geral dos franciscanos, que foi durante 18 anos, ela foi tão inspirada que São Boaventura passou a ser chamado de segundo pai e segundo fundador da ordem franciscana. Com efeito, ele conseguiu unir de maneira maravilhosa as correntes antigas, que eram lá do lado original, né, com as novas maneiras, os novos caminhos dentro da ordem, dando a ela um novo impulso. Baseado em Santo Agostinho e Platão, São Boaventura escreveu suas obras teológicas em 11 volumes, procurando sempre dar fundamentação racional às grandes verdades de fé. Além de superior geral dos franciscanos e de escritor renomado, nosso querido Boaventura recebeu a nomeação de bispo e cardeal por meio do Papa Gregório X. Nesse cargo, ele assumiu a responsabilidade de organizar e liderar o Concílio de Lyon. São Boaventura teve um papel muito decisivo no Concílio de Lyon. No ano de 1274, ele conseguiu reconciliar as ordens mendicantes e o clero secular.
E aí nós vamos abrir um parênteses aí para você entender o que é clero secular. Clero secular é composto por sacerdotes que desenvolvem atividades voltadas para o público e que vivem junto dos leigos. Então são padres que vivem junto com as pessoas. Eles não têm uma função específica dentro da igreja. E o que é o padre que tem essa função específica dentro da igreja? Ele é chamado de clero religioso, né? E ele é constituído por todos os clérigos, né, da igreja católica, e ele segue uma regra de uma determinada ordem religiosa, seja ela arquidiocesana, seja ela franciscana, beneditina, seja ela do Sagrado Coração de Jesus. Então ele tem uma regra que ele segue. O clero secular é aquele padre que já fica mais no meio do povo, ele não tem uma função determinada dentro da igreja. E já que a gente falou de clero secular, então só para você entender o que são ordens mendicantes, que a gente falou aí que, né, o nosso querido São Boaventura queria unir as duas coisas dentro dos franciscanos. As ordens mendicantes são ordens religiosas formadas por frades ou freiras que vivem em conventos. Eles fazem a sua oração, pregação, evangelização, fazem o serviço aos pobres e demais obras de caridade. O seu apostolado mais ativo no mundo secular, né, no mundo, implica que eles não vivam tão enclausurados como os monges. Tá? Mas mesmo assim, eles vivem em comunidade austeras e relativamente fechadas. Então a ideia é que eles vivam em comunidade fechada, mas que eles tenham contato com o mundo. Um dos grandes legados de São Boaventura foi unir essas duas coisas, as ordens mendicantes e o clero secular. Depois disso, talvez ele sentiu, né, nele que sua missão neste mundo estava cumprida, ele havia feito a reforma dos franciscanos. Ele veio a falecer, estando ainda na cidade de Lyon. Na ocasião, foi atendido diretamente pelo Papa, que o estimava, tinha uma estima muito grande por ele. Era o dia 15 de julho de 1274. São Boaventura foi canonizado no ano 1482, quando recebeu o título de doutor da Igreja por causa das suas obras, os 11 livros, a Reforma Franciscana, um homem que veio para fazer a diferença. Agora é aquele momento que a gente sempre faz a oração do nosso santo, né, e pedindo para que esse santo interceda por nossa sabedoria, nossa inteligência. Ele que era muito inteligente. Então eu peço que você incline a sua cabeça, se você puder, ou apenas preste atenção. Ó bondoso São Boaventura, por uma especial graça de Deus, fostes escolhido para ser zeloso doutor e pastor da Igreja de Jesus Cristo. Vós sois agradáveis diante de Deus, pela missão de pastor, honrastes e defendestes a Igreja de Jesus, pelo encargo confiado de preparar o segundo concílio de Lyon, pelo crédito que gozam vossas orações junto de Jesus e Maria, encontrastes no vosso trabalho a expressão generoso da caridade, em favor do bem comum. Soubestes ensinar e vivenciar a caridade, como fundamento da doutrina de Jesus Cristo. Por isso, Deus vos abençoou. Por isso, lembrados de vossas virtudes, vos pedimos que nos alcanceis de Jesus, o Filho de Deus. Viveremos unidos a Ele pela vida em família, no testemunho de vosso trabalho e pela esperança cristã, que os vossos sofrimentos, cristamente assumidos, sejam para nós a garantia da ressurreição. Deus honra, glória e louvor. Amém. Pela intercessão de São Boaventura, que Deus te abençoe.